a filha da limpadora negra, revela um erro que salva o banco e deixa o CEO em choque. As ruas estavam sujas. Sofia observava sua mãe, uma limpadora de ruas com um olhar cansado, mas determinado. A cidade ardia sob o calor escaldante do sol, e o cheiro de asfalto misturado ao lixo era opressivo. Mas ali, entre vassouras e sacos de lixo, havia um segredo prestes a ser descoberto. Enquanto ajudava sua mãe a limpar uma esquina movimentada, algo brilhante chamou sua atenção. Um envelope semi-aberto jogado no chão. O que poderia ser? Curiosa, Sofia se aproximou. Suas mãos tremeram ao tocar o papel. Algo estava errado. Dentro do envelope, documentos amarelados revelavam números e gráficos que dançavam com cores vivas. Fraude financeira? Sussurrou Sofia, seus olhos arregalados, de incredulidade. Leu linhas que mencionavam um importante banco da cidade, o que garantira empregos a milhares de pessoas. A verdade era que a deturpação de contas ali escrita poderia levar à falência da instituição e demissões em massa. No fundo, sabia que aquilo era muito maior do que ela. O carismático CEO, Ricardo, um homem sempre retratado como um salvador da economia, estava envolvido em algo muito mais sombrio. Sofia sentiu um nó no estômago. O mundo à sua volta parecia girar em câmera lenta. Eu não posso deixar isso acontecer, pensou, decidida. O desejo de mudar a sua situação pulsava dentro dela, uma chama rebelde que se acendia com cada pensamento de injustiça. Mas como poderia expor isso? Era apenas uma menina, filha de uma mulher que lutava para sobreviver. E se Ricardo descobrisse, o homem que todos confiavam, que sorriu em tantas capas de revistas, o mesmo que tinha poder e influências que poderiam destruir sua vida. Enquanto isso, um informante surgia das sombras, alguém que sabia muito e poderia entregá-la a qualquer instante. A pressão aumentava. Sofia precisaria agir rápido. Buscou fazer sentido da situação, mas encontrou camadas de segredos que a ligavam à história do banco e sua família. Em uma pesquisa rápida, descobriu uma antiga conexão, uma ancestral que trabalhara lá, desonrando o nome da família. As repercussões disso a cada dia mais a consumiam. O que isso significava? Em meio ao tumulto interno, a adrenalina corria em suas veias. O tempo era um adversário implacável. Ela já conseguira desvendar o esquema. Mas, ao mesmo tempo, sua própria identidade estava em jogo. As sombras do passado ameaçavam engoli-la, enquanto a imagem de sua mãe lutando na calçada a ancorava à realidade. Quão longe estaria disposta a ir para salvar seu futuro e o de muitos que dependiam daquele banco? E assim, no burburinho da cidade, onde sonhadores e cínicos andavam lado a lado, Sofia se viu face a face com a dura verdade. A luta não seria apenas contra Ricardo, mas contra aquilo que moldava sua essência. O eco de passos a cercava e o que parecia ser um simples ato de limpeza agora se tornara uma corrida contra o tempo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia estava paralisada, seu coração batendo descompassado, enquanto a verdade dentro do envelope ressoava em sua mente. A cidade ao redor parecia distante, como um eco vago. A adrenalina a impelia, mas ao mesmo tempo, um medo profundo a paralisava. O que fazer? O que fazer? Um grito cortou o ar, quebrando o silêncio pesado. Sofia!
A voz de sua mãe, aflita, ecoou na esquina suja onde estavam. Sofia virou-se rapidamente, e seu olhar encontrou a mãe, com uma expressão que misturava preocupação e confusão. Você está bem? A voz de sua mãe tremia. Mas antes que pudesse responder, o informante que tinha sombras em seus olhos apareceu do nada, suas feições carregadas de urgência. Precisamos ir, agora! Ele não estava só preocupado com ela, estava em pânico. O medo estampado em seu rosto fazia o estômago de Sofia se revirar. Quem é você? Sofia perguntou, a voz firme, embora seu coração palpitasse como um tambor. A situação parecia surreal. Ela estava no meio da rua, cercada de lixo e indecisões. E agora cizia. No centro de um furacão. Alguém que sabe a verdade e que pode te ajudar, ele respondeu, olhando ao redor como se esperasse que sombras saíssem das paredes. Eu vi o que estava dentro daquele envelope, e você não tem ideia do que está em jogo. E o que ele disse a seguir fez seu mundo desabar. Ricardo não é só um CEO. Ele nunca foi. Sofia sentiu a respiração falhar. Ele é parte de um esquema muito maior. O banco é apenas uma fachada. Ele está envolvido com a máfia financeira. Sabe o que isso significa? Antes que pudesse processar completamente, outra voz surgiu, grave e conhecida. Você não deveria estar aqui, Sofia. Era Ricardo, surgindo do nada, a expressão serena, mas os olhos brilhando com uma fúria contida. A imagem dele, o salvador da cidade, desmoronava em frações de segundo. Sofia sentiu a pressão aumentar. Lágrimas de frustração e medo se formaram em seus olhos. Como você pôde? A voz dela estava embargada, quase um sussurro. A imagem do CEO carismático que ela admirava, agora eclipsada por uma sombra. Eu sempre fiz o que era necessário para proteger o banco. Ele respondeu, com um sorriso que não chegava aos olhos, e para proteger você e sua mãe. Mas essas palavras não se encaixavam. O homem que sempre falou sobre moralidade e prosperidade agora parecia uma serpente disfarçada de cordeiro. Cada palavra que ele disse parecia se enroscar na mente de Sofia, criando um emaranhado de confusão e revolta. A mãe de Sofia começou a se afastar. Com a cabeça agachada, percebendo a tensão crescente. Vamos, Sofia. O som dela se despedaçando a angustia. Elas deviam sair dali, mas as palavras de Ricardo a prenderam. Você acredita que pode mudar as coisas, minha querida? Que uma fraqueza como a sua pode fazer diferença? Você é apenas uma menina. Cada sílaba era uma lâmina cortante, um veneno que penetrava em sua confiança. Conte a verdade, ou você vai se perder de uma maneira que nem imagina. Nesse momento, algo clicou na mente de Sofia. Ela se lembrou das antigas histórias da família, dos segredos enterrados e das mentiras que pareciam inofensivas. E foi como se uma luz a iluminasse. Talvez você não saiba, Ricardo, mas eu sou mais forte do que você pensa, e vou descobrir a verdade sobre você. Com isso, um grito ressoou à distância. Um grito intenso e desesperado. A cidade, que há pouco parecia sombria e parada, explodiu em caos. Pessoas corriam para todos os lados, e um som ensurdecedor de sirenes cortou o ar. O informante olhou assustado, sentindo que o momento havia chegado. Precisamos ir, agora! E Sofia, em meio ao turbilhão, estava mais determinada do que nunca. O que ela não sabia era que a reviravolta ainda estava por vir, e que a batalha que começava afetaria não só a vida dela, mas o futuro de toda a cidade. Enquanto as sirenes soavam, a pergunta ecoava em sua mente. O que mais ela não sabia sobre sua família? E qual o preço que teria que pagar por essa verdade? O grito distante ecoou na mente de Sofia, mas ela estava presa na linha de fogo entre Ricardo e o informante. O pânico toma conta da rua,
e os rostos das pessoas começaram a se misturar em um borrão frenético. O som da sirene se aproximando parecia uma canção de ninar distorcida, quase irreal. Vá, siga-me! O informante puxou Sofia pela mão, e ela não teve escolha a não ser seguir. Mas antes que pudesse se afastar, a voz de Ricardo cortou o ar como uma faca. Espere, você não sabe onde está se metendo. A determinação de Sofia estava em alta, mas o coração dela batia como um tambor. Eu sei mais do que você imagina, gritou. Nesse momento, o informante a puxou para o lado e eles se esconderam atrás de um carro abandonado. Enquanto as luzes azuis e vermelhas iluminavam a rua, ela sentiu a pulseira da sua mãe em seu pulso, uma lembrança pulsante do que estava em jogo. Ele está mentindo para você, o informante sussurrou, mas seus olhos estavam fixos na cena à frente. Tem algo mais que você precisa saber. Quem é você? Sofia perguntou, tentando entender. Naquele momento, outra crise de adrenalina dominou seu corpo. O que você sabe que eu não sei? Eu sou alguém que foi enganado por ele também. Mais do que você sabe, Ricardo não é o que parece. O banco é apenas uma fachada, sim, mas tem mais. Ele sabe coisas sobre a sua família que você nunca imaginou. Sofia franziu o senho. Confusão misturando-se com a fúria. O que você está dizendo? As histórias da sua família, aquelas que você ouviu quando criança, elas não são apenas histórias. Seu avô, ele estava profundamente envolvido com um banco. A verdade é que ele participou de um esquema que o levou a ser morto. E Ricardo? A ideia de que sua família poderia ter segredos tão obscuros a atingiu como um soco no estômago. Ricardo estava por trás disso? O que estava acontecendo? A linha entre herói e vilão estava se desfazendo diante dela. Um som de combate dentro da multidão. As pessoas olhavam para trás, nervosas. E então tudo mudou. Um estrondo, não um grito, mas uma explosão repentina. O prédio do banco na esquina ardeu, chamas saltando como serpentes infernais. O caos tomou conta, gritos e fumaça preenchendo o ar. Vá, agora! O informante a puxou. Sofia olhou para trás, o olhar fixo em Ricardo, que estava parado, observando a cena, uma expressão de desprezo e fúria. Ele não parecia preocupado em defender o banco. Ele estava no controle. Você não pode fugir da verdade, ele gritou, mas as palavras de Sofia foram ofuscadas pelo som ensurdecedor. Havia algo nos olhos de Ricardo que a fez tremer. Não era apenas raiva, era uma certeza sombria de que ele estava em sua zona de conforto, mesmo em meio ao desastre. E com isso, ela sentiu uma mudança dentro de si. Algo mais profundo do que simplesmente querer expor a verdade. Sofia se virou para o informante. Precisamos descobrir o que aconteceu. Bull do pai dele. O que isso significa para mim? Isso é apenas o começo. O que você não sabe, Sofia, pode ser muito pior do que um simples esquema de fraude. Sua vida está prestes a mudar, de uma maneira que você não pode imaginar. Enquanto ela seguia, o desespero crescendo dentro dela, a única coisa clara era que tudo o que acreditava ter certeza estava começando a desmoronar. A cidade na qual havia crescido não era tão simples assim, e agora, segredos escondidos na escuridão ameaçavam engoli-la inteira. Você está pronta para ouvir a verdade? O informante a olhou intensamente, e as chamas atrás deles refletiam em seus olhos. Porque a verdade pode destruir tudo o que você acha que sabe. E com essa última frase como um eco, enquanto o caos o cercava, Sofia percebeu que a batalha estava apenas começando. Sofia olhou nos olhos do informante. A confusão ardendo dentro dela. O que você está dizendo? O que sabe sobre mim? Sobre meu avô. A fumaça da explosão começava a se espalhar. Mas suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. O informante hesitou, o medo estampado em seu rosto.
Só me siga, agora! Ele puxou Sofia, mas antes que pudesse dar um passo, um grito rasgou o ar. Um homem surgira da multidão, e Sofia reconheceu aquela figura. Seu coração despencou. Era Lucas, seu melhor amigo. Ele estava em perigo. Lucas, ela gritou, tentando se soltar do aperto do informante. Lucas corria em sua direção, o pânico em seus olhos. Mas, antes que pudesse alcançá-la, um grupo de homens de terno escuro apareceu a seu redor. Eram os seguranças do banco, seus rostos severos e determinados. A cidade estava em frenesi, mas aqueles caras eram como rochas, imutáveis. Fique aqui, o informante disse, mas Sofia não conseguiu ouvir. Com um impulso, ela se lançou para fora do abrigo, correndo em direção a Lucas. Tudo parecia um borrão, os rostos da multidão se misturando enquanto ela rasgava o espaço entre eles. O instinto de proteção a guiava. É perigoso, Sofia, volte, Lucas gritou, mas a determinação dela era inabalável. Ela precisava proteger seu amigo. Ao chegar perto, olhou para trás e viu Ricardo, um sorriso frio nos lábios, observando tudo como o maestro de um espetáculo maligno. Um dos seguranças avançou e o informante fez um movimento brusco. Sofia, não, eles vão te pegar. Mas já era tarde. Ela sentia o coração acelerar. O medo era agonizante. Eu não vou deixar você aqui, gritou. E quando olhou para Lucas, algo impressionante a atingiu como um choque. Ele não estava apenas assustado. Havia algo mais em seus olhos. Algo que lembrava traição. Sofia, eu não posso ficar. Você não entende. O que aquilo significava? O instinto dela congelou. Uns segundos depois, tudo aconteceu de uma vez. Lucas foi apanhado por o agente do banco. Os braços dele se ergueram como se estivesse rendido. Você está envolvido nisso. O que está acontecendo? O pânico cresceu na garganta de Sofia. Lucas tinha que ser inocente. Ele não poderia estar relacionado àquele inferno. Se não posso explicar agora. Ele gritou, histeria invadindo sua voz, mas a sensação de traição já corria fria pelas veias de Sofia. O informante estava certo? E se Lucas tivesse um passado que ela desconhecia? Solte-o. O que ele tem a ver com isso? A valentia dela surpreendeu a si mesma. Os seguranças pararam, talvez impressionados pela determinação de uma menina. Nesse momento, todos se viraram em direção a um novo som. Uma sirene que cortou o caos. Uma van preta se aproximou, desacelerando em frente à cena. A porta se abriu e um homem com um paletó escuro e olhar sério saiu. Ele não era apenas um estranhão. Ele irradiava poder. Ricardo, o homem gritou, sua voz ecoando como um trovão. Os seguranças se moveram com a precisão de soldados, formando uma barreira ao redor de Lucas. Estamos em controle aqui. Mas o que aconteceu a seguir congelou o tempo. O homem encarou Sofia e a reconheceu. Você, Sofia, filha de Maria? O assombro em sua voz era palpável. Como você sabe quem eu sou? E então, o homem disse algo que a deixou paralisada. Você é a chave para tudo. Para o legado que seu avô deixou. O horror estampado no rosto. Não bastava ser uma corrupção qualquer. O jogo era muito mais profundo e pessoal. Eu não sei do que você está falando. Sofia gritou, a voz embargada. A confusão tomou conta. Meu avô? O que ele tem a ver com? Isso, cada palavra era uma corda dando nó em sua garganta. Ele era parte do plano, mas a verdade é que você não sabe. O homem hesitou, um olhar ansioso sobre o rosto. As palavras dele ficaram suspensas no ar, e o silêncio era quase ensurdecedor. Um momento de pura tensão. O caos parecia derretido em seu redor. O informante gritou outra vez.
Precisamos sair, temos que descobrir a verdade. A mentirosa sensação de segurança que Sofia tinha desmoronou. Agora, ela não lutava apenas pela sobrevivência, mas para entender o que realmente estava em jogo. As conexões se entrelaçavam, e ela estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Mas o que mais estava escondido? O que essa verdade poderia destruir? E assim, no meio do furor e da incerteza, Sofia se viu diante do que mais temia: a verdade sobre sua família e o que realmente significava para o destino desconhecido dela. O que mais viria à tona? O que mais Lucas sabia que não dissera? A batalha se intensificaria, e as consequências poderiam ser piores do que ela jamais imaginou. Sofia olhou nos olhos do informante, a confusão ardendo dentro dela. O que você está dizendo? O que sabe sobre mim? Sobre meu avô? A fumaça da explosão começava a se espalhar. Mas suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. O informante hesitou, o medo estampado em seu rosto. Só me siga, agora. Ele puxou Sofia, mas antes que pudesse dar um passo, um grito rasgou o ar. Um homem surgira da multidão, e Sofia reconheceu aquela figura. Seu coração despencou. Era Lucas, seu melhor amigo. Ele estava em perigo. Lucas, ela gritou, tentando se soltar do aperto do informante. Lucas corria em sua direção, o pânico em seus olhos, mas antes que pudesse alcançá-la, um grupo de homens de terno escuro apareceu a seu redor. Eram seguranças do banco, seus rostos severos e determinados. A cidade estava em frenesi, mas aqueles caras eram como rochas, imutáveis. Fique aqui, o informante disse, mas Sofia não conseguiu ouvir. Com um impulso, ela se lançou para fora do abrigo, correndo em direção a Lucas. Tudo parecia um borrão, os rostos da multidão se misturando enquanto ela rasgava o espaço entre eles. O instinto de proteção a guiava. É perigoso, Sofia, volte! Lucas gritou, mas a determinação dela era inabalável. Ela precisava proteger seu amigo. Ao chegar perto, olhou para trás e viu Ricardo, um sorriso frio nos lábios, observando tudo como um maestro de um espetáculo maligno. Um dos seguranças avançou, e o informante fez um movimento brusco. Sofia, não, eles vão te pegar. Mas já era tarde. Ela sentia o coração acelerar. O medo era agonizante. Eu não vou deixar você aqui, gritou. E quando olhou para Lucas, algo impressionante a atingiu como um choque. Ele não estava apenas assustado. Havia algo mais em seus olhos. Algo que lembrava traição. Sofia, eu não posso ficar. Você não entende. O que aquilo significava? O instinto dela congelou. Uns segundos depois, tudo aconteceu de uma vez. Lucas foi apanhado por um agente do banco. Os braços dele se ergueram como se estivesse rendido. Você está envolvido nisso? O que está acontecendo? O pânico cresceu na garganta de Sofia. Lucas tinha que ser inocente. Ele não poderia estar relacionado àquele inferno. Eu não posso explicar agora. Ele gritou, histeria invadindo sua voz. Mas a sensação de traição já corria fria pelas veias de Sofia. O informante estava certo? E se Lucas tivesse um passado que ela desconhecia? Solte-o. O que ele tem a ver com isso? A valentia dela surpreendeu a si mesma. Os seguranças pararam, talvez impressionados pela determinação de uma menina. Então, o homem que havia saído da van se aproximou com olhos penetrantes. Não há sentido em tudo isso, disse ele, fazendo um gesto amplo para a cena caótica. Lucas é parte disso, parte maior do que você imagina. O estômago de Sofia revirou. Do que você está falando? Esse não é o lugar para esclarecer. Ele olhou para os agentes, como se esperasse um comando. Lucas, você deveria ter me contado. Agora está feito. Sofia começou a tremer. O que você está dizendo? Como ele pode estar envolvido? O desespero a consumia. O olhar de Lucas se desviou, e ela sentiu o chão abrir sob seus pés. O que mais ele escondia? E então o inescapável aconteceu.
Eu sou seu irmão, Sofia. As palavras dele caíram como uma bomba, ecoando no caos ao redor. O tempo pareceu parar. Ela não conseguia processar. O que? A incredulidade tomou conta. Como isso é possível? A verdade a atingiu em cheio. Os fragmentos do passado, as histórias de família, tudo fazendo sentido de uma forma vil e cruel. Seu avô ficou com a verdade. Eu a escondi a vida toda, ele continuou, os olhos cheios de dor. Um agente se aproximou. Temos que ir, agora. As sirenes ainda uivavam, mas era como se o tempo tivesse se congelado para Sofia. Ela olhou para Lucas, um turbilhão de emoções cegando-a. Raiva, medo, confusão. Por que você nunca me contou? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Era para te proteger, disse Lucas, a voz trêmula. Eu não queria que você se envolvesse deles. Não queria. Mas antes que ele pudesse terminar, um brilho cortou a escuridão. A van estava cercada e os seguranças se preparavam. Por favor, confie em mim, Lucas implorou. Eu vou te explicar tudo, mas precisamos sair daqui. E com isso, o chão sob seus pés pareceu tremer. Sofia balançou a cabeça, sentindo-se perdida entre a lealdade a um irmão que nunca soube que tinha, e o desejo de entender a verdade. Então, você realmente fez parte disso? O que mais ela não sabia? As peças do jogo se moviam, e a única certeza era o impacto devastador que ainda estava por vir. Enquanto o caos crescia e os sirenes ecoavam, o pensamento de que ninguém estaria salvo passava pela mente de Sofia. O que mais Lucas ocultava? E como toda essa teia a atingiria de formas que ela nunca pode imaginar? O futuro tinha virado um enigma aterrador. No meio da confusão, a única certeza era que a luta estava apenas começando. Sofia olhou nos olhos do informante, a confusão ardendo dentro dela. O que você está dizendo? O que sabe sobre mim, sobre meu avô? A fumaça da explosão começava a se espalhar, mas suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. O informante hesitou, o medo estampado em seu rosto. Só me siga, agora! Ele puxou Sofia, mas antes que pudesse dar um passo, um grito rasgou o ar. Um homem surgira da multidão, e Sofia reconheceu aquela figura. Seu coração despencou. Era Lucas, seu melhor amigo. Ele estava em perigo. Lucas! Ela gritou, tentando se soltar do aperto do informante. Lucas corria em sua direção, o pânico em seus olhos. Mas antes que pudesse alcançá-la, um grupo de homens de terno escuro apareceu a seu redor. Eram seguranças do banco, seus rostos severos e determinados. A cidade estava em frenesi, mas aqueles caras eram como rochas, imutáveis. Fique aqui, o informante disse, mas Sofia não conseguiu ouvir. Com um impulso, ela se lançou para fora do abrigo, correndo em direção a Lucas. Tudo parecia um borrão. Os rostos da multidão se misturando enquanto ela rasgava o espaço entre eles. O instinto de proteção a guiava. É perigoso. Sofia, volte! Lucas gritou, mas a determinação dela era inabalável. Ela precisava proteger seu amigo. Ao chegar perto, olhou para trás e viu Ricardo, um sorriso frio nos lábios, observando tudo como um maestro de um espetáculo maligno. Um dos seguranças avançou, e o informante fez um movimento brusco. Sofia, não, eles vão te pegar! Mas já era tarde. Ela sentia o coração acelerar. O medo era agonizante. Eu não vou deixar você aqui, gritou. E quando olhou para Lucas, algo impressionante a atingiu como um choque. Ele não estava apenas assustado. Havia algo mais em seus olhos. Algo que lembrava traição. Sofia, eu não posso ficar. Você não entende. O que aquilo significava? O instinto dela congelou. Uns segundos depois, tudo aconteceu de uma vez. Lucas foi apanhado por um agente do banco. Os braços dele se ergueram como se estivesse rendido. Você está envolvido nisso? O que está acontecendo?
O pânico cresceu na garganta de Sofia. Lucas tinha que ser inocente. Ele não poderia estar relacionado àquele inferno. Eu não posso explicar agora. Ele gritou, histeria invadindo sua voz. Mas a sensação de traição já corria fria pelas veias de Sofia. O informante estava certo. E se Lucas tivesse um passado que ela desconhecia? Solte-o. O que ele tem a ver com isso? A valentia dela surpreendeu a si mesma. Os seguranças pararam, talvez impressionados pela determinação de uma menina. Então, o homem que havia saído da van se aproximou com olhos penetrantes. Não há sentido em tudo isso, disse ele, fazendo um gesto amplo para a cena caótica. É parte disso, parte maior do que você imagina. O estômago de Sofia revirou. Do que você está falando? Esse não é o lugar para esclarecer. Ele olhou para os agentes, como se esperasse um comando. Lucas, você deveria ter me contado. Agora está feito. Sofia começou a tremer. O que você está dizendo? Como ele pode estar envolvido? O desespero a consumia. O olhar de Lucas se desviou e ela sentiu o chão abrir sob seus pés. O que mais ele escondia? E então algo estourou. Um grito veio de longe, mas não era qualquer grito. Era da sua mãe. Sofia. O coração dela disparou. Mãe. Ela começou a correr, mas o homem a agarrou pelo braço. Espere. É perigoso. Ela precisa de mim. A urgência na voz de Sofia era palpável. Eu não sei o que está acontecendo. O homem a forçou a ficar parada. Se você soubesse o que realmente é Lucas, entenderia por que precisa mantê-lo longe. Como assim? A incredulidade estava estampada em seu rosto. O que você sabe que eu não sei? Lucas não é quem você pensa. Ele é parte de algo muito maior. Um dos herdeiros que prometeu destruir o que seu avô construiu. A revelação explodiu no ar, e ao invés de compreensão, apenas mais perguntas surgiram. Herdeiro de quê? E então, sem aviso, uma explosão maior do que antes estourou mais ao longe, e uma onda de choque as fez cair. Sofia rolou para o lado, e quando se levantou, tudo ficou congelado por um instante. Olhou ao redor e percebeu que muitos ainda estavam recuperando fôlego. Mas o caos não parava. O homem não estava mais ao seu lado, e antes que pudesse reagir, tudo girou para Lucas. Ele estava olhando para as chamas, sua expressão uma mistura de dor e determinação. Sofia, eu não sabia quem você era. A verdade é que, mas antes que ele pudesse terminar, outro grupo de homens surgiu com armas. É tudo parte do plano, Sofia. Lucas estava quase gritando. Eu não queria envolver você, mas você precisa saber que tudo isso envolve você. A verdade é que seu avô não foi levado apenas a um papel por causa de um esquema. Ele fez um pacto, e eu sou parte disso. Pacto? O coração dela estava na boca. Você está mentindo. Não estou. E, definitivamente, ele parecia estar em conflito. O cheiro de fumaça se intensificava, e a pressão no ar aumentava. E se você não escapar agora, eles virão atrás de nós. Sofia sentiu sua cabeça girar, como tudo isso podia estar acontecendo. E quais eram as consequências? Moedas voltadas em direções opostas, peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. O que mais ela não sabia? Você não pode confiar nele, o informante gritou, retornando à cena. Sofia, você precisa decidir rápido entre o homem que ama e os segredos do seu passado. E nesse momento, enquanto a cidade ardia atrás dela, Sofia percebeu que a batalha estava prestes a ficar muito mais pessoal. O que mais viria à tona? E o que aconteceria se as verdades ficassem descobertas? Ela se viu diante de um abismo de incertezas, e a única certeza que tinha era que tudo mudaria drasticamente a partir daquela noite. Enquanto o caos ao redor crescia, a cidade parecia dançar entre o medo e a incerteza. Sofia olhou nos olhos de Lucas, tentando encontrar alguma explicação, mas tudo o que sentia era uma mistura de pânico e traição.
O homem desconhecido ao lado dela, o informante, mantinha um olhar fixo em Lucas, como se visse uma ameaça. Você está mentindo, Sofia gritava, a voz quase coberta pelo barulho das sirenes. Como você pôde esconder isso de mim? Lucas parecia desesperado. Sofia, eu te juro, eu queria te proteger. O que seu avô fez está ligado a algo muito maior do que você imagina. Mas nesse momento, tudo ao seu redor parecia desmoronar. Outro estrondo fez o chão tremer, e uma onda de calor a atingiu como um soco no estômago. As chamas engoliam o prédio do banco, e as pessoas começaram a correr gritando. Vá! Agora! O informante gritou, puxando-a. Mas Sofia não conseguia desgrudar os olhos de Lucas. Precisava saber a verdade. Lucas, o que foi que seu avô fez? O que você sabe? O desespero transbordava de sua voz. Mas Lucas parecia atolado em seus próprios pensamentos. Ele hesitava, os olhos cheios de dor. Então, um silêncio súbito caiu sobre a cena, e com isso, o tempo pareceu se desacelerar. Todos os olhares se voltaram para o grupo de seguranças, que estavam alertas, como se esperassem um ataque. O coração de Sofia disparava. O que estaria prestes a acontecer? E de repente, uma figura conhecida surgiu entre a fumaça. Era Ricardo, com aquele olhar que ela tanto admirava, agora distorcido em um misto de fúria e frieza. Ele cumprimentou o informante com um aceno, mas o que veio a seguir a deixou em estado de choque. Lucas, você errou ao se envolver com ela. A missão foi clara, Ricardo gritou. Então, para a surpresa de todos, ele puxou uma arma. O tempo parecia parar. A cidade ao redor estava em frangalhos. E o caos era palpável. Você está brincando? Lucas retrucou em choque. Você não pode fazer isso. Sofia ficou paralisada, a verdade atingindo-a como uma onda. O que você está insinuando? A indignação explodiu dentro dela, queimando qualquer vestígio de lealdade que ainda pudesse sentir por Lucas. Ela não é apenas uma menina. Ela é a chave. E você sabe disso. Ricardo vociferou. E as palavras ecoaram na mente de Sofia como um eco aterrador. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de maneira horrenda. O que você está dizendo? Sofia sussurrou, um nó apertando sua garganta. O que você sabe sobre mim, sobre minha família? Seu avô fez um pacto com pessoas perigosas, Sofia. E você é parte desse legado. A voz de Ricardo era em sussurro cortante. E enquanto falava, ele gesticulava como se estivesse costurando um futuro sombrio à sua frente. Eles não vão parar até que você seja encontrada. O informante se moveu, uma sombra mais rápida do que os outros, e Sofia percebeu que agora a verdadeira batalha estava por vir. É isso que você quer, Ricardo? Usar a Sofia como isca? Você não entende. O que seu avô fez, o que Lucas é muito mais profundo do que parece, e Lucas está jogando contigo. Ele pode ser a única chance de sobrevivência para a sua família, ou a única porta para a destruição de tudo que você conhece. Essa revelação cortou o ar. Os segredos que cercavam sua família, que ela nunca soube que estavam ali, estavam agora expostos como uma ferida aberta. E você, Lucas, que parte do plano você realmente desempenha? A pergunta saiu como um sussurro, mas a urgência era palpável. Ele inclinou a cabeça, em um ato inesperado. Acertou um soco na parede de tijolos ao lado dele. Eu não queria que você estivesse envolvida. Eu não sabia que a verdade viria à tona assim. Então, uma nova onda de barulho chegou. Um uivo distante. E uma nova emoção cruzou o rosto de Lucas. Sofia, eles estão vindo. Temos que sair. Não importa o que aconteça. Sofia olhou para ele, o medo misturado com a confusão e a traição. E o que acontece se eu decidir não acreditar em você? Perguntou, sentindo o peso da incerteza pesar em seus ombros. Um novo estrondo ecoou ao fundo, e no meio da poeira e do fogo, a verdade sobre quem realmente eram
e o que essa noite significava se tornava cada vez mais aterradora. Uma linha se formou entre eles e não havia como voltar. O futuro estava em jogo e, mais importante ainda, o que significava ser parte daquela família e o que as consequências disso iriam custar. Enquanto preparava-se para uma decisão final, a cidade em chamas ecoava a urgência e a necessidade de escolher um lado. No fundo do coração, uma pergunta martelava em sua mente. Qual seria o preço de conhecer a verdade? Sofia olhou nos olhos de Lucas, a confusão ardendo dentro dela. O que você está dizendo? O que sabe sobre mim, sobre meu avô? O desespero transbordava em sua voz. A fumaça da explosão começava a se espalhar, e o calor das chamas era quase insuportável. Sonny siga, agora! O informante empurrou Sofia para longe, mas a urgência de Lucas a prendia. Sofia, você precisa acreditar em mim. Ele estava agitado, o medo estampado em seu rosto. Você está mentindo. Sofia gritou de volta, sua confiança escorregando como areia entre os dedos. Eu não confio em você. Nesse instante, um novo estalo cortou o ar. Algo mais próximo, mais intenso. O chão sob seus pés tremeu novamente, seguido de um estrondo ensurdecedor. A estrutura do banco estava desabando, e grandes pedaços de concreto começaram a cair como chuva de meteoros. O pânico instaurou-se, e a multidão virou um mar de gritos e correria. Vá, agora! O informante gritou, puxando Sofia para longe, mas ela estava paralisada. A visão de Lucas sendo cercado pelos seguranças a fez entrar em colapso. Ele estava vulnerável. Ela precisaria fazer algo. Um grupo de agentes do banco apareceu ao lado de Ricardo, seus rostos impassíveis como pedras. O clima estava tenso e cada respiração parecia pesada, como se o mundo estivesse prestes a explodir. E então, entre a multidão, um grito cortou a atmosfera. Mãe! Era a voz de Sofia, e ao olhar em volta, ela viu uma figura conhecida. Maria, sua mãe, estava avançando na direção dela, desorientada, olhar perdido. Um instante depois, os seguranças também a reconheceram. Peguem ela! Gritou um deles. O horror tomou conta de Sofia. Mãe! Ela gritou, e a urgência a podou de qualquer dúvida. Empurrou o informante e correu em direção à sua mãe, o coração martelando no peito. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma luz ofuscante iluminou o céu, e então um estrondo imenso, tão poderoso que Sofia sentiu como se a terra tivesse se aberto. Uma explosão maior, mais forte, ecoou pela cidade, agitando o ar como uma tempestade. Os seguranças foram projetados para trás. Lucas foi derrubado, e com um movimento, os olhos de Sofia se encontraram com os de Ricardo. Havia algo ali, uma promessa e uma ameaça. O caos que se seguiu era apocalíptico. Sofia buscou por sua mãe, mas tudo ao seu redor era fumaça e gritos. Seu estômago se revirava com medo, e o tempo parecia estar completamente parado em meio ao desastre. Então tudo mudou de novo. Das sombras, uma figura emergiu entre a fumaça. Uma silhueta conhecida, sua avó. Os olhos de Sofia se arregalaram. Vovó, o que você está fazendo aqui? A expressão da mulher era de profunda preocupação. Você precisa sair agora. Eu vim te salvar. A voz dela soava carregada de urgência e nostalgia. Uma mistura de amor e medo. A verdade que você busca não pode saber ainda. Como assim? Sofia estava confusa, seu coração disparado enquanto sua avó se movia rápido, puxando-a para se afastar da cena caótica. O que você quer dizer? O que você sabe? Lucas. A avó hesitou, olhando para o neto, que estava tentando se levantar. Ele não é quem você pensa. Ele é parte do projeto, do plano que seu avô fez. A revelação veio como um raio. O plano, o que você quer dizer? O que você fez? As palavras escaparam,
e a verdade parecia se desintegrar em fragmentos de desespero. Eu queria proteger você. Não deixe que ele te leve. A avó estava em choque, mas sua voz havia se tornado quase um sussurro. Carregada de dor, as peças do jogo começavam a se encaixar, e a raiva subia dentro de Sofia. Me leve aonde? Eu quero saber a verdade. E no mesmo instante, o som de tiro ecoou, e a fumaça voltou a invadir o ar. Sofia virou-se rapidamente e viu que os seguranças estavam novamente em movimento, perdendo a paciência e a ordem. Ricardo, com sua face coberta de chamas, gritou para os homens caírem em cima de Lucas. A resposta que estava prestes a sair da boca de Sofia foi cortada por um gemido horrível. Ela olhou para a avó e, em um instante, a verdade que sempre fugira se tornou cristalina. Você fez parte de tudo isso? E o peso da traição finalmente a atingiu. Mas antes que pudesse concluir seu pensamento, outra explosão interveio, e a realidade se despedaçou. A avó, que parecia ser a resposta, se virou, seus olhos transbordando de algo que parecia ser um desespero profundo, quando, de repente, ela tombou. O chão estava se agitando e, no fundo, o grande túmulo do passado estava se desfazendo. Desesperada, Sofia gritou, um grito que ecoou pela destruição à sua volta, enquanto o céu ameaçava desabar sobre eles. O que realmente acontecia? O que mais estava escondido sob toda essa mentira? E o que isso significava para o futuro dela? A batalha estava longe de terminar, e a verdade estava se tornando um labirinto mortal. Sofia ficou paralisada diante da cena que se desenrolava à sua frente. Sua avó, agora não apenas uma figura admirada, mas alguém envolvido em segredos obscuros, tinha derrapado de repente em sua vida e tudo parecia desmoronar. Mãe, gritou, seus olhos se fixando na anciã. O coração dela estava aos pedaços. Escute, você precisa fazer uma escolha. A avó disse, puxando Sofia para mais perto, a voz embargada pela intensidade da situação. Era como se as chamas ao fundo estivessem dançando de uma maneira mais ameaçadora, como se as paredes do mundo estivessem se estreitando. Escolher o quê? O que está acontecendo aqui? Sofia estava gritando agora. O pânico em sua voz se misturava com a fumaça que envolvia tudo. Não podia acreditar que alguém tão próximo dela pudesse estar envolvido com tudo isso. Cada palavra da avó estava envolta em mistério, e ela queria entender. É uma conexão, Sofia. Seu avô fez um acordo que envolve mais do que apenas dinheiro. Envolve vidas. As palavras da avó eram como facadas. E Lucas, ele pode ser o vetor disso tudo. Um novo entendimento começou a surgir. O que você quer dizer com isso? Lucas não é uma ameaça. A negação correu por suas veias. Mas a avó apertou a mão dela com força. Ele não é quem você pensa, Sofia. O que eu fiz para proteger você e sua mãe, não posso explicar agora. Mas o tempo se esgotou. E então, quando Sofia pensou que tudo estava desmoronando, o chão sob eles tremeu novamente. Um rugido poderia ser ouvido crescente, vindo de dentro daquela estrutura que antes representou segurança. É uma armadilha, o informante gritou, apontando para onde as paredes do prédio do banco começavam a ceder. Precisamos sair agora. Ele rapidamente puxou Sofia e sua avó para longe, enquanto o caos continuava se desdobrando ao seu redor. Mas então, o inimaginável aconteceu. Dentro da confusão, um cartaz se destacou entre as chamas. Um rosto familiar que fez Sofia gelar. Era uma foto enorme dela mesma, cercada por palavras em destaque. A última herdeira do legado. Não! A negação surgiu como um grito primal. O que é isso? Ricardo apareceu entre a fumaça. Um sorriso arrogante no rosto, silencioso diante do colapso à sua volta. Eu sabia que você descobriria, Sofia. E o que você tem em você é mais poderoso do que você imagina. Ele ergueu uma mão, como se tudo ao redor fosse feito apenas de marionetes em suas cordas. Você fez isso. Ela gritou,
agora sem saber em quem confiar. Você armou tudo isso. Ricardo se aproximou lentamente, com uma expressão calculada. A verdade é que o sangue é mais importante do que você pensa. Você é essencial, Sofia. E Lucas não é seu amigo. Ele é parte do plano que vai além de nossos problemas atuais. Nesse exato momento, a estrutura do prédio ruiu. Um imenso pedaço de concreto despencou, separando Sofia de sua avó. O som ensurdecedor se espalhou enquanto a poeira cobrava tudo como um manto pesado. Vovó, Sofia gritou, mas enquanto o olhar dela procurava a avó, percebeu que Lucas havia desaparecido no meio da fumaça. Você precisa perceber, Sofia. Tudo o que você sabe sobre sua família é uma mentira. Ricardo a olhou e uma sombra de dúvida começou a brotar no coração dela. Você precisa decidir, lutar pela verdade ou se juntar a nós para dominar o que está por vir. E nesse momento, Sofia se lembrou das histórias que ouviu de pequena, sobre heróis e vilões, e o que sempre pensou que tinha que esperar se transformou em uma onda de realidade ensurdecedora. Mas a linha entre herói e vilão estava se esfumaçando. O que ela sabia era que, ao decidir, poderia perder tudo: sua mãe, sua avó e até mesmo a verdade que sempre buscou. E enquanto a cidade desabava ao redor delas, a única certeza que ficou clara era a verdadeira batalha estava apenas começando. E quem estava realmente ao seu lado era um mistério a ser desvendado. O que mais estava oculto sob a superfície dessa complexidade? E a verdade estava à espreita, pronta para mudar tudo novamente. Sofia estava em meio ao caos. O cheiro de fumaça envolvia tudo. As chamas ainda dançavam ao fundo, mas ela sentia algo diferente. Uma certa determinação tomando conta dela. Olhou para a avó, que estava tentando se levantar, e compreendeu que precisava agir. Vovó, gritou, correndo até ela. Não podemos ficar aqui. A estrutura do banco ruía ao redor delas, mas uma parte de Sofia se agarrou à ideia de que ainda havia esperança. Ela puxou a avó, que tinha um semblante de dor, mas nos olhos havia uma centelha de luta. Precisamos sair, Sofia. Eles virão atrás de nós. A avó confirmou, mas as palavras de Ricardo ecoavam na cabeça da garota. O que seu avô realmente havia feito? E qual era o plano onde Lucas se encaixava? Cada segundo se arrastava, e o mundo ao redor parecia ter parado. Ele disse que eu sou a chave, a última herdeira do legado, murmurou Sofia, mais para si mesma do que para a avó. O peso dessas palavras a esmagava. O que isso significava agora? A dúvida perfurava seu coração. Não escute Ricardo. Ele quer te manipular, Sofia. Você é mais forte do que ele imagina. A avó a encorajou, mas a desconfiança enraizada na mente de Sofia começava a corroer sua certeza. Um som de passos se aproximou, e o informante surgiu novamente, os olhos arregalados com a urgência de quem sabe tio. Tempo está se esgotando. Vamos, agora! Ele gesticulava em direção à saída. As paredes tremiam, e a tensão parecia um fio prestes a se romper. Sem pensar, Sofia segurou a mão da avó, e juntas, elas seguiram o informante. Mas enquanto corriam, um grito atravessou o ar. Era Lucas, saindo das sombras. Sofia, vovó, ele estava ferido, mas a determinação em seu olhar era visível. Eu sei o que precisa ser feito. Lucas, não, você não pode vir aqui. As palavras de Sofia se misturavam ao caos. Ela queria se sentir segura, mas o peso da traição a seguia como uma sombra. Escute, eu não sou seu inimigo. O que Ricardo quer é manipular você. Eu estou aqui para ajudar. A sinceridade nos olhos de Lucas era inegável. Sofia hesitou. O passado e o futuro colidiam em sua mente. A cidade estava desmoronando ao redor dela. E agora, mais do que nunca, precisava decidir. Você promete que não vai me decepcionar novamente? Sua voz tremia, mas havia um fio de esperança. Prometo. Juntos podemos acabar com isso. Lucas respondeu com fervor, e por um momento, a confiança injetou um novo impulso em Sofia. Com aquela determinação coletiva,
Os três correram em direção à saída, mas o caos era implacável. Um novo estrondo fez o chão tremer, e as chamas começaram a cercá-los. Não havia mais como voltar atrás. Enquanto fugiam, Sofia se lembrou do que sua avó havia dito. Havia muito mais em jogo. Ela não era apenas uma menininha qualquer. Era parte de algo enorme. Uma chama de determinação acendeu em seu peito. A cidade, agora envolta em fumaça, se tornava uma metáfora do que ela sentia. Mas a certeza despontava. Tinha a coragem necessária para enfrentar tudo aquilo. O passado estava prestes a ser desvendado. E independentemente do que estava por vir, ela estava pronta. Eles correram para fora, onde a noite estava cheia de gritos e sirenes. Um último olhar para trás, Sofia sentiu que a batalha ainda não tinha acabado, mas algo havia mudado dentro dela. Uma nova força, uma nova resolução. Isso não acaba aqui, Ricardo. A verdade verá a luz do dia, Sofia gritou, determinado. Juntos, eles começaram uma nova jornada, cientes de que a verdade poderia ser dolorosa, mas precisava ser revelada. E com isso, a sinfonia da cidade, ainda em destruição, ecoava, refletindo que todo o caos havia apenas começado. A incógnita pendia no ar, levantando uma pergunta crucial. Quem realmente era Sofia e o que ela se tornaria no fim dessa luta? Antes de se afastar, um chamado invisível flutuou no ar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.